Segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre caminhos conhecidos, amém? Então quero que você grave essa palavra, caminhos conhecidos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você, nós fomos chamados para andar em caminhos conhecidos. Nós não fomos chamados para sermos pegos de surpresa e nem temermos aquilo que está diante de nós. Amém? Então todos os nossos caminhos, eles são conhecidos do Senhor e eles devem ser conhecidos por nós. Amém? Nós não andamos no escuro. Nós não andamos em caminhos encobertos. Nós não andamos sem direção. Então você que está nos ouvindo nessa noite, entenda isso. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos andar em segurança. E a segurança está em saber que tudo aos olhos de Deus está patente. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece cada passo que eu e você vamos dar hoje, amanhã, a semana que vem. Ele conhece as direções que eu e você precisamos tomar. Ele conhece as decisões, as escolhas que eu e você precisamos fazer, amém? Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso socorro. E é em cima dessa palavra que eu quero profetizar sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de tomar decisões, não tenha medo de caminhar, caminhe em segurança, ande em ousadia. Por quê, pastor? Porque os teus caminhos são conhecidos em nome de Jesus, amém? Nós temos como base esse texto a partir do versículo 8, Eliseu e os sírios. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento, amém? Então veja bem, eu quero desde já observar algumas coisas muito relevantes para nós. Primeiro, a Bíblia sempre vai usar esse termo guerra, nós precisamos entender isso. O inimigo, nós temos o inimigo, e esse inimigo ele se move, e ele tem um exército. Quando nós estudamos a respeito do reino das trevas, nós sabemos que existe um exército bem organizado, com seus oficiais, com o seu líder maior. E qual que é a missão desse exército? Destruir a minha vida e a sua vida. Se ele não conseguir destruir, ele vai querer impedir eu e você de alcançarmos os nossos objetivos. O principal dele é a salvação. Amém? A salvação é o objetivo maior que uma pessoa pode ter e a conquista maior. Mas quando ele não impede a salvação, ele vai tentar impedir outras conquistas na nossa vida. E o desejo de Deus não é que eu e você sejamos impedidos, muito pelo contrário. Então o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que o rei da Síria armou o seu exército, organizou o seu exército para guerrear contra Israel. Assim é o diabo, ele arma todo o exército dele, ele organiza todo o exército dele para nos oprimir, para tentar abortar os nossos objetivos, para tentar abortar, amém, as nossas conquistas. Então olha a estratégia desse homem, ele diz assim: depois de se reunir com seus oficiais, amém? Interessante que há oficiais, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo declara ali o texto da guerra espiritual. E ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Ali ele deixa estabelecido que há todo um reino organizado. Então a Bíblia diz que esse rei, ele prepara os seus oficiais, ele toma conselho. Veja bem, até o mundo das trevas se move por conselhos, se move por ordens de comando. É interessante que aqui o rei da Síria representa o próprio diabo. Veja, até o diabo ele é aconselhado.
Até o diabo, o inimigo, sabe o poder de você ouvir os seus conselheiros. E o texto fala sobre isso. Então aquele rei, movido por esse objetivo, impedir que o rei de Israel prosseguisse, a Bíblia diz que ele toma conselho. E ele decide colocar os seus exércitos em alguns lugares estratégicos. A Bíblia não diz quais lugares eram, mas com certeza, nem o exército que avança ou que prepara uma armadilha contra um outro exército fica em qualquer lugar. A Bíblia diz que então eles mandam o seu exército e ele separa o seu exército em lugares. Porque o texto diz assim: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Quer dizer, quando o povo de Israel passasse por aquele lugar onde o exército da Assíria estivesse, eles seriam acometidos, eles seriam tomados de surpresa, seriam atacados, seriam destruídos, seriam escravizados. Bem? Então, o inimigo, ele arma, ele prepara ambientes para que eu e você venhamos entrar, para nos oprimir, para nos roubar, para nos tirar do foco, para roubar as nossas conquistas, para roubar aquilo que eu e você estamos trabalhando, para roubarmos aquilo ao qual eu e você estamos esforçando, nos dedicando. Então é isso que está acontecendo em tal e em tal lugares, amém? É interessante, irmãos, que você vai ver muitas vezes na vida de pessoas, sempre um espírito de roubo. Veja, não era apenas uma vez, sempre em tudo aquilo. Havia um ciclo. O que o inimigo queria fazer? Um ciclo de derrota. Ele queria marcar Israel com um ciclo de derrota. Mas no versículo 9, olha o que diz aqui: o homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel. E aqui que o profeta Eliseu entra, o homem de Deus. Amém? Nós precisamos sempre de um homem de Deus na nossa vida. Nós precisamos sempre de alguém de Deus para falar conosco. Nós precisamos também sermos homens de Deus na vida de outras pessoas. Nós precisamos que Deus nos use para abrir olhos de pessoas, para abrir o entendimento. A Bíblia, o Espírito Santo falando comigo, ele falando assim: muitas pessoas estão indo em direção à sua própria destruição, e elas precisam que alguém chegue nela e falem para ela e abram os olhos dela. Veja, Eliseu aqui, ele é um profeta, um instrumento de Deus para abrir os olhos do rei de Israel. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para interromper o seu caminho, o meu caminho, para nos impedir de cairmos nas armadilhas do diabo. Por que os nossos caminhos são conhecidos? Porque Deus, ele vai enviar pessoas para falar conosco. Deus, ele vai enviar pessoas para falar com você. Amém? E muitas vezes você vai ser enviado de Deus para parar e abortar os caminhos e os planos do diabo na vida de pessoas. Então muitas vezes Deus vai te usar para entrar na vida de casais que estão indo em direção à separação, que estão indo em direção à traição, para entrar na vida de jovens que estão indo em direção ao vício, à dependência, ao abismo do vício. Mas Deus vai usar-nos como uma voz profética. Deus vai nos usar com a autoridade que Eliseu estava sendo usado. E os olhos dessas pessoas se abrirão. E os olhos dessas pessoas sofrerão um despertar de Deus. Assim como um dia, todos que estamos aqui, Deus usou alguém. Mas isso não quer dizer apenas na conversão. Volta e meia, Deus vai levantar no dia a dia, no trabalho,
quando o diabo preparar o exército dele para colocar armadilhas diante de mim e de você, Deus enviará sempre à frente do inimigo a estratégia, a revelação. Ele vai mostrar, ele vai abrir os olhos, ele vai revelar para você: olha, não coloque, não entra, não prossiga, não vá adiante. Aleluia. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Esse é o papel. Eu quero falar para você, vai ver, você está prestes a tomar uma decisão importante. Não se mova enquanto Deus não falar para você. Vai ver, você está determinado em fazer algo, obstinado. Não faça. Se o Senhor não está falando, não prossiga nesse caminho. Aqui também é um alerta para nós. Eu creio que para algumas pessoas, Deus nessa noite está falando: olha, não vá adiante, porque se você for, você vai perder, você vai ter prejuízo, você vai ter que voltar lá atrás. A Bíblia fala de um rei, que é o rei de uma nação, mas ele não dispensa o conselho do profeta. Ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração sensível, ele tem um coração submisso, ele não deixa o orgulho prevalecer naquele momento. Eu não sei para onde aquele rei iria, eu não sei o que ele iria fazer, mas eu creio que para ele mover o seu exército era porque era algo muito importante. Mas naquele momento ele entendeu que aquilo que o profeta estava falando para ele era verdade, era real. E ele decide abrir mão da sua vontade para parar, porque ele está dando ouvido à palavra do profeta. Aleluia. Eliseu diz assim: não passes por ali, porque os sírios estão descendo ali. Quero parar um pouquinho sobre isso, caminhos conhecidos. Aprenda, muitas vezes você pode poupar erros e prejuízos na sua vida, se você dar ouvidos a conselhos, se você dá ouvido aos mais velhos. Interessante isso. Eu não quero apenas declarar que você pode ter o seu caminho conhecido por ouvir a voz de Deus, mas você pode, irmão, meu querido, conhecer os caminhos. Você não precisa quebrar a cara, você não precisa casar e se separar e casar de novo se você aprender a ouvir. Você não precisa ficar entrando e saindo de emprego se você aprender a ouvir. Você não precisa ficar entrando e saindo de igreja se você aprender a ouvir. Aprenda a ouvir pessoas experientes, pessoas que já passaram pelo que você passou, pelo que você vai passar. Serão instrumentos de Deus para te aconselhar e falar: ó, não faça isso, porque um dia eu fiz, deu errado. O que eu quero falar é que todos os caminhos que você possa caminhar na sua vida, alguém já passou, alguém já andou, alguém já trilhou. E se você for inteligente, os teus ouvidos sempre estarão abertos para receber a influência e o conselho dessas pessoas. Em primeiro lugar, aprenda a se mover, a colher sabedoria. Você vai entrar em um negócio,
se relacionam com pessoas que têm o mesmo negócio que você e que tiveram sucesso. Sabe qual é o problema de alguns? Eles não querem conselho. Eles não querem aprender. Eles não querem buscar conhecimento. Porque muitos caem, porque muitos falem, porque muitos casamentos começam com amor e terminam em separação. A maioria das vezes é porque não querem ouvir ou aprender com os mais velhos. A Bíblia é um livro de cultura e aprendizado. Você sabe que existe uma cultura espiritual e bíblica? Uma das características da cultura de um povo é que a cultura ela é passada de geração para geração. A cultura é a história de um povo. Não existe um Deus mais cultural do que o Deus ao qual nós servimos. Felizmente essa palavra cultura ela é roubada no seu contexto. Você vai ver uma cultura sendo ensinada na terra de países, de nações, de povos. Mas existe uma cultura que não está limitada a um povo, uma raça, uma cor, uma língua. E nem ao universo. Nós servimos um Deus que criou todas as coisas. Céus, terra, planetas. E esse Deus tem uma cultura. E quando Ele está com o povo de Israel no deserto, Ele diz assim, olha, eu quero que vocês passem de geração para geração, boca a boca, tudo que vocês viram comigo. O que esse Deus está fazendo ali? Ele está ensinando a cultura dos céus para aquele povo. Existe uma cultura. E essa cultura ela estabelece princípios. O apóstolo Paulo vai ensinar nas suas cartas como vivermos. Um dos segredos das moças mais novas na Bíblia, a Bíblia diz que ele diz assim, olha, as mais novas procurem as mais velhas para se aconselhar com ela. As mais velhas cuidem das mais novas, discipulem, isso é uma cultura. Existe uma cultura para os homens jovens. Jovem anda com jovem. Mas aprenda, jovem, você pode andar com jovem e amar os seus amigos, mas na hora de tomar decisões e fazer escolhas, escute os mais velhos. A Bíblia conta a história de um rei que subiu ao trono. Ele foi nos mais velhos, falou o que eu faço, os mais velhos o aconselhou. Ele não contente vai nos amigos deles, os amigos deles dá um conselho para eles, e a Bíblia diz que ele, ao invés de seguir os conselhos dos mais velhos, ele ouviu o dos amigos dele, perdeu tudo. Porque quebrou a cultura que Deus estabeleceu. Quem estabelece a cultura no reino de Deus é Deus. Nesse momento, aquele homem, aquele rei está ouvindo o que Eliseu está falando. Aleluia. E ele diz assim, olha, não vá até ali. No verso 10, a Bíblia diz assim, pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Quando eu vi isso, o Espírito Santo já falou comigo, Douglas, fale assim. Tem pessoas que vivem caindo no mesmo erro, constantemente. Mas aqueles que me servem, aqueles que têm temor, aqueles que são obedientes, aqueles que são sábios, eu os salvo, não é uma e nem duas. Eu não sou daqueles que vou ficar sempre caindo nos mesmos erros. Eu sou daqueles que
Deus está me livrando constantemente, que Deus está cuidando do meu futuro. Você vai ver pessoas que voltam e meia, de novo, deu errado, de novo perdi, de novo, eu conheci alguém e me decepcionei. Por que isso acontece? Porque você não quer se render ao conselho de Deus. Você não quer se render à sabedoria dos céus. Você não quer deixar Deus conduzir a tua vida. Você não quer deixar Deus te revelar. Quer dizer, você nem aceita a revelação de Deus. Meu irmão, tem pessoas que ela se fecha quando ela está em qualquer coisa, em qualquer relacionamento, ela não deixa ninguém saber, não deixa ninguém interferir, faz tudo escondidinho. Vai fazer um negócio e faz tudo escondidinho. Quebra a cara. E quero falar mais. Se não mudar, vai quebrar de novo. E de novo. E de novo. Mas se você entender o que Deus está querendo falar para você, você vai ser livre de novo. E o diabo vai tentar preparar armadilha contra você novamente. E ele vai quebrar a cara de novo. E ele vai armar outro laço lá na frente e ele vai quebrar a cara de novo. Porque é isso que está acontecendo. O texto diz assim, que aquele rei manda os homens dele ver o que Eliseu havia falado. E a Bíblia diz que ele começou a andar em uma rota, em um caminho de salvação constante. E a Bíblia não diz que foi uma vez só. A Bíblia diz assim, não foi nenhuma e nem duas. Quer dizer, a partir daquele dia havia uma estratégia de Deus, havia um mover de Deus sobre a vida daquele rei, aonde ele ia, todas as decisões que ele ia tomar, com o exército dele, todos os caminhos que ele ia, já eram conhecidos dele. O diabo preparava algo lá na frente, Deus mostrava, Deus revelava, Deus dirigia. É isso que Deus quer fazer. É isso que Ele vai fazer. É assim que nós vamos viver, amém? Aleluia. Versículo 11. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais, ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber o rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Eu acho lindo isso. Aleluia. Não tinha nenhum caminho diante do rei de Israel que o rei da Síria conseguia destruí-lo ou preparar armadilhas. É assim que Deus quer que você e eu vivamos. Todos os caminhos de derrota que o diabo preparou serão anulados, serão aniquilados. Ele preparará por aqui, mas ele vai quebrar a cara, porque nós vamos dar a volta. Quando ele preparar por aqui, nós vamos, sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Nós temos uma palavra, nós temos profetas sobre a nossa vida em nome de Jesus, para nos guiar, para nos conduzir. O rei diz assim, olha, vocês não vão nos dizer quem está nos traindo. Aqueles homens dizem assim, ninguém, Senhor, mas existe um homem em Israel que ouve até as palavras que o Senhor fala no quarto. Ele sabe. Aleluia. Caminhos conhecidos. Esses são os caminhos que eu e você vamos andar. Aleluia. Deus vai colocar pessoas para te orientar. Deus vai colocar pessoas para ser um guia, para te mentorear. Você entende isso? Amém? Você vai andar com pessoas bem-sucedidas. Você vai andar com pessoas que vão te ensinar o caminho das pedras. Tem esse ditado, né? O caminho das pedras. Quem crê, dá um glória a Deus.
Dá um aleluia, toma posse. Aleluia. Pessoas que vão ser voz de Deus na sua vida. Pessoas que vão ser boca de Deus na sua vida. Que vão falar para você, olha, siga isso daqui, vai dar certo. Você vai seguir, vai dar certo. Vai dar certo mesmo. Deus vai selar os teus ouvidos. Amém? Com uma unção de sabedoria, com uma unção de entendimento. Você vai enxergar quando Deus colocar pessoas na sua vida para abrir portas que serão chaves de Deus na sua vida. Você vai ter conversas com pessoas que às vezes nem a pessoa vai saber, mas aquilo vai virar chaves no seu interior, na sua mente. Você vai sentir o Espírito Santo falando através dela. Nem ele imagina. De simples conversas sairão grandes planos. Anote isso. De simples conversas sairão grandes planos. De pequenos bate-papos Deus dará sonhos. Deus te dará uma estrada toda. Deus te dará um planejamento todo, amém? Deus te dará um planejamento de vitória. O diabo planejou a tua derrota, mas Deus tem preparado e reservado para mim e você planejamento de vitória em nome de Jesus. Nós somos o povo que somos escolhidos para sermos guiados no meio da noite e no meio do sol escaldante, porque Ele nos cobre e Ele alumia o nosso caminho. Os nossos caminhos estão abertos diante de nós. Se prepare em nome de Jesus. Se você está nos acompanhando desde o início dessa pandemia, se você está ouvindo as palavras que estão saindo desse altar, essa pandemia não te trouxe dano algum. Assim que começou essa pandemia, no último culto de sexta-feira que eu fiz nessa igreja, Deus deu uma palavra: eu vou fazer caminho no meio do deserto. Nós vivemos, se nós estamos aqui, foi porque eu me agarrei a essa palavra. Pastores chegavam a mim e falavam, mas Douglas, como é que pode? Todo mundo, pastores entregaram o salão. Estava conversando esses dias com um pastor, com um bispo. Ele falou, pastor, bispo tal, pastor tal entregou o salão. Sabe por que nós estamos aqui? Porque eu me agarrei a uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Que Ele faria caminhos no deserto, e Ele tem feito. E eu tenho andado, e essa igreja tem andado e tem avançado. Não importa se o diabo te colocou no deserto. Pastor, mas eu perdi o emprego. Não importa, meu irmão. O que move a tua vida é o que você crê. Se você crê nessas palavras que têm sendo liberadas desse altar, não olhe o deserto. Deus tem caminho preparado para você, e você vai andar por eles. Você não vai morrer de sede. Você não vai ser morto no deserto, porque a rebelião não habita mais em nós. Nós somos um povo tratado, guiado e conduzido em uma palavra de obediência. Nós nos alimentamos do altar, nós nos movemos pela unção do Espírito. Há um planejamento de vitória para nós. No primeiro culto dessa igreja aqui, você foi desafiado a começar a se preparar para a nossa volta, a se reunir. Aqueles que estão se alimentando dessas palavras viverão um tempo novo. Aqueles que creem que eu sou boca de Deus nesse altar viverão um tempo novo. Aqueles que estão se movendo, que estão descendo para ver
descendo na oração, como diz os antigos, descendo na palavra, descendo na comunhão com Deus, ele está recebendo de Deus estratégia, ele está recebendo de Deus mover, ele está recebendo de Deus visão, ele está recebendo de Deus sonhos, ele está recebendo de Deus planejamento em nome de Jesus, porque é o que Deus tem falado conosco. Aleluia. Deus tem um plano. O diabo tem uma trajetória de morte, Deus tem uma trajetória de vida. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso? É Deus quem nos faz saber. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe como ficou o coração do rei da Síria? Perturbado. Meu irmão, nós não somos o povo para viver um coração perturbado. Nós não tememos a morte. Por que nós não tememos a pandemia? O cristão não teme a pandemia. Se ele está firmado na rocha, se ele crê no que o apóstolo Paulo ensinou, que o morrer é lucro, que só vale a pena estar vivo se for para ganhar vidas e viver para Deus. Se ele crê em tudo isso que as Escrituras dizem, ele não teme a morte. Por que ele não teme a morte? Porque todos os dias que ele vive nessa terra, ele coloca a vida dele em risco por amor a Deus. Mas aqueles que estão vivendo um evangelho falso, medíocre, light, água com açúcar, esse está temendo. Porque eles não estão sendo forjados na guerra. Meu irmão, um cristão que serve a Deus e cumpre a sua missão, ele já é levado ao risco da morte todos os dias. Todos os dias. E todos os dias Deus o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo chamados. Não há poder do inferno que possa resistir. Dá para cantar esse louvor hoje? Não dá. Se der, vão tentando aí. Não há poder. Não há. Fala aí, Amanda. Como que é a letra? Preciso da ajuda. Deus não há outro. Já eu vou pagar mico agora online de novo. Não há poder do inferno que possa resistir na bendição do nome dele, Deus em majestade. Grande eu sou, me ajudaram. Aleluia. É que minha letra é uma versão douglarizada, então. A minha versão, ela é diferente de todas. Eu cantei errado aqui, mas eles entenderam. Grande eu sou. Quando Moisés está preocupado, como que ele iria se apresentar a Faraó? Deus disse para ele, diz que o eu sou te enviou. É no nome desse Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho no deserto. Eu sou o bom pastor. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu sou a luz dos luminares, porque até os luminares precisam da luz. Eu sou o fogo da noite. Eu sou a nuvem que cobre. Eu sou o refúgio.
eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Eu sou, nossos caminhos estão desnudos diante de nós. Não há seta que voe de dia, não há peste que possa nos alcançar, não há maldição que dominará sobre nós, porque o que vem atrás de nós é a bênção. Diga assim: a bênção corre atrás de mim, porque eu ando em obediência, eu ando no temor do Senhor, eu sirvo a um Deus de aliança em nome de Jesus. Aleluia! E eu quero orar com você. Coloque-se de pé. Você que está assistindo pelo Face, creia agora. Agora é momento de nós selarmos essa palavra. Em nome de Jesus. Não há poder do inferno que possa resistir à menção do nome dEle. Não há poder do inferno que possa resistir à sabedoria do nosso Deus. Não há estratégia nova do diabo. Todos os caminhos do diabo, Deus já sabe. Todas as armadilhas do diabo, Deus sabe. Assim como aquele rei quer preparar armadilhas, e a Bíblia diz que o rei da Síria, na sua arrogância, ele coloca várias armadilhas. Eliseu revela todas. Tudo é quebrado. Meu irmão, todas as armadilhas que o diabo preparou, Jesus venceu na cruz. Jesus, a Bíblia diz que ele foi provado em todas as provas, todas elas. Ele foi tentado em todas as tentações e ele venceu. O nosso Eliseu foi Jesus de Nazaré. Você entende isso? Coloque a mão, levante suas mãos aos céus. Como ato de rendição a Deus. Os teus caminhos são conhecidos diante de Deus. E será diante de você. Você vai andar em triunfo. Você vai andar em vitória. Você vai andar em verdade. Você vai andar em nome de Jesus, em prosperidade, em crescimento. Aleluia, aleluia. Você vai andar em salvação e em livramento. O grande eu sou vai te conduzir. O grande eu sou vai te levar em nome de Jesus. O grande eu sou, aquele que vive e reina. Aquele que é dono da prata e do ouro, aquele que é o Senhor que cura e sara em nome de Jesus. As armadilhas serão desbaratadas, o inimigo será revelado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus é conosco, nós não vamos temer mal algum, enquanto o inimigo está acordado, preocupado com como ele vai fazer para te destruir e te parar. Você vai estar descansando nos braços do Senhor, recebendo dele revelação, discernimento e sabedoria. Aleluia. Pela manhã, ao se levantar, ao sair para viver o seu dia, você vai andar nos caminhos que o Senhor preparou. E o Senhor preparou caminhos de salvação, o Senhor preparou caminhos de livramento. Amanhã é segunda-feira e eu quero declarar sobre a tua vida todas as armadilhas que o diabo havia preparado no seu caminho cairão por terra em nome de Jesus. Os planos do diabo serão frustrados, as armas forjadas contra você não prosperará, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos andar nos caminhos que Ele preparou. Recebe isso no teu espírito,
Recebe isso no teu coração. Comece a se levantar. Comece a se levantar. Comece a se levantar dessa cama. Vai ver você que está preso por uma opressão. Se levante dessa cama. Um pessimismo invadiu o teu coração, a tua mente. Se levante, o nosso Deus está trabalhando. E Deus quer te chamar para trabalhar com Ele. Levante-se dessa cama. Saia desse sofá. Amanhã, em nome de Jesus, o sol da justiça brilhará nos céus da sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você vai viver um tempo sem igual. Aleluia. Ele tem caminhos no deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai faltar desse altar para a tua vida palavra de poder, palavra de sabedoria, palavra de unção, palavra de conselho, palavra de direção em nome de Jesus. Deus liberará chaves no teu caminho, Deus liberará chaves na tua mente, Deus vai desatar em nome de Jesus. Portas se abrirão diante do mover e da unção em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, você vai dar um glória a Deus bem alto aonde você estiver, sem medo e sem vergonha, em nome de Jesus. Deus é conosco e nós vamos vencer. Aleluia. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu
o primeiro, onde tudo foi feito. Adore. Jesus, tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Aleluia. Salvador. O Espírito Santo estava falando comigo agora, amém? Irmãos, a gente nunca pode esquecer que tudo foi feito nele. Tudo. O rei da Síria, o diabo, conhece alguns lugares, mas o Criador de todos os lugares é Deus. Ninguém conhece mais do que Ele. Vá sempre a Ele. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, amém? Quero convidar você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você que ama essa obra, você que tem se preocupado com essa igreja, muitas pessoas que se preocupam como a igreja está pagando as contas. Eu louvo a Deus, porque esse é o maior ato de fidelidade que a gente vê. Pessoas preocupadas, pessoas que nos amam, pessoas preocupadas com o pastor e com a pastora. Ah, pastor, como o senhor está passando tudo isso? Eu louvo a Deus porque eu estou passando vitorioso por ver os frutos na nossa igreja. Mas você que tem sempre sido fiel, quero orar por você, quero agradecer a tua fidelidade, o teu amor, o teu zelo, amém? A tua dedicação, a sua entrega a essa igreja, a essa obra e aos sonhos que Deus tem para nós, amém? Que serão muito grandes. Estava conversando com a Nádima, muitos nos parabenizam por aquilo que nós alcançamos até agora. Nós estamos muito felizes, ainda, né? Não caiu a ficha, mas eu estava falando assim para ela: isso é o começo, que um dia nós vamos levantar um prédio nesse lugar, um prédio, e aí muitas igrejas nascerão. Isso é só o começo, isso é um provisório. É que todo provisório nosso já é maravilhoso, em nome de Jesus, mas o que Deus tem para nós é muito maior, é inimaginável, amém? Creia nisso. O que Deus tem para você, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao seu coração. Eu estou vendo isso, mas Deus está falando para mim: o que eu tenho para você além disso, é além disso. Creia nisso, amém? Antes de orar e encerrar o culto, quero convidar você, nessa semana, você que tem sido abençoado, recebeu um milagre, recebeu uma bênção. Nós estamos vivendo esse período de cultos online, mas eu quero convidar você a gravar o seu testemunho, um vídeo com o seu testemunho de 1 minuto, 30 segundos. Se você não tiver coragem, pede para alguém da família gravar, envia no WhatsApp da pastora ou de alguém, de algum membro da igreja. Ele vai nos enviar para nós. Nós vamos estar colocando os testemunhos. Vamos fazer de tudo para colocar no culto. Se não der, nós vamos estar colocando no Face da igreja. Mas nós queremos ouvir testemunhos, nós queremos receber testemunhos. Seja criativo, amém? Seja grato. Nós queremos receber, envie os seus testemunhos. Nós queremos colocar o seu testemunho para que muitas pessoas sejam edificadas, amém? Nós estamos aí em mudança. Amanhã é um dia
de trabalho, de limpeza. Quero convidar todos os irmãos que podem, 8 horas da manhã, precisamos de muita ajuda, porque 3 horas eu estou entregando o salão da igreja, amém? Já não é mais o nosso salão, nós estaremos entregando para o dono e devolvendo em ótimas condições, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Pai. Não existe outro lugar que nós queremos estar, porque aqui, Senhor, na mesa tem banquete. Há um banquete, nós sentamos na tua mesa, em nome, e ninguém e nada vai nos tirar dessa mesa. Nós somos filhos, direito conquistado na cruz. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a íntima comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Aleluia.